estava com uma batida de metal no meu carro e eu havia ido em alguns outros mecânicos e o diagnóstico que eu recebi era de que eu estava com um problema na minha caixa de direção e que eu necessitaria repará-lo. E isso me preocupou porque é um serviço bastante invasivo e de elevado valor. Então, como eu já conheço o Michel de longa data, eu trouxe o carro aqui para ele, ele olhou e me disse que poderiam ser duas coisas e que a gente poderia tentar consertando a coisa mais barata e se resolvesse não necessitaria reparar a mais cara. E foi o que fizemos. Trocamos uma primeira peça de menor valor e o carro ficou quase zerado. Só que aí eu trouxe o carro novamente para ele e efetuamos a troca de uma outra peça e aí sim o serviço resolveu. E foi uma satisfação enorme assim de ter um profissional para me auxiliar desse jeito, porque por mais que eu seja entusiasta de mecânica e curta acompanhar conteúdo de mecânica, eu não sou mecânico, né? Então muita coisa precisa ser explicada para mim e eu preciso dessa ajuda. E o Michel me ajuda muito. E aí o reparo dessa caixa de direção ficaria entre 6 e 7 mil reais. Aqui com o Michel, para resolver essa questão dessas duas peças que estavam batendo, me custou cerca de 1.500 reais. Então a gente pode ter aí, né, que além da economia financeira que eu tive, eu consegui preservar também a integridade mecânica do meu carro. Porque quanto mais você mexe no carro, mais ele vai estragando, né? Então eu consegui deixar ele mais original possível por mais tempo, o que me deixou muito satisfeito. Sim, eu super recomendo a VIP Motors, porque eu tenho bastante tempo de oficinas aqui em Brasília e sempre me preocupou nas oficinas que elas tinham um problema ou outro problema, ou os dois juntos, que era ou a desonestidade ou a falta de capricho na execução do serviço, ou os dois juntos, que era o pior dos cenários. Então eu rodei por várias oficinas aqui em Brasília e sempre saía desapontado, me sentindo enganado ou me sentindo desvalorizado porque não trataram o meu carro com o devido carinho que merecia. E aqui na VIP Motors com o Michel eu consegui encontrar essas duas coisas, que é o capricho, o conhecimento e a honestidade, o que é uma coisa muito rara, né? E estou extremamente satisfeito e sempre falo para todas as pessoas que eu recomendo a VIP Motors e que pode levar o carro lá, que é só sucesso. Olha, a experiência de conhecer o Michel como mecânico é uma coisa muito interessante porque ele tem um conhecimento técnico que é muito vasto e ele também consegue explicar muito bem para pessoas que sejam leigas, que são entusiastas ou que são da área também, em relação às coisas que o carro necessita. E ele tem um sentimento, ele tem um tato com o carro que muitas vezes só de dar a partida ou de andar poucos metros com o carro, ele já consegue dizer mais ou menos o que é, já abre o capô, já levanta o carro, já olha. E aconteceram algumas vezes também do diagnóstico para o meu carro ser um pouco mais complicado. Ele sempre com toda a paciência, como um médico mesmo, que escuta o carro, que escuta os ruídos, as dores do paciente e consegue resolver muito bem. Então é sempre enriquecedor assim, para eu que sou um entusiasta de mecânica vir aqui e acompanhar o serviço do Michel, porque é muito bonito o jeito que ele trabalha, é tudo muito limpo, as peças que ele aperta com parafuso sempre é tudo muito torqueado, ele trabalha de luva, a oficina é super limpa. Então é um serviço assim que dá muito gosto de ver e para quem entende e acompanha, sente mais gosto ainda. Então eu fico muito satisfeito de conhecer o Michel como mecânico e além de posso dizer também que o Michel ele já virou um amigo, né? Porque a gente já tem muitas horas de oficina junto, então nós já nos conhecemos e o que deixa a experiência muito agradável, né? Porque ele é uma pessoa muito educada, muito gentil, muito solícita. E o que me deixa extremamente satisfeito em ter encontrado tudo isso no mecânico.